Estive neste final de semana em Campo Grande e fiquei impressionado com o que vi e ouvi. Nunca havia visto uma tamanha mobilização da sociedade sul-mato-grossense em torno de um único tema: a demarcação e os conflitos em torno das terras indígenas em nosso Estado. O assunto tomou conta de todas as classes sociais: trabalhadores, comerciantes, empresários, pessoas de todas as classes sociais. Não falam de outra coisa: o conflito entre índios e produtores rurais. E o mais interessante, senhoras e senhores senadores, é que a opinião pública me pareceu amplamente favorável aos produtores, mesmo reconhecendo que as comunidades indígenas estejam sendo vítimas da FUNAI e de ONGs internacionais. Dizem que nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, não há esse consenso. É compreensível. Eles não vivem de perto esse problema e tendem a ter uma visão equivocada dele. No nosso Estado, como também em Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul e outros estados, a economia está fortemente assentada na produção de alimentos e de commodities agrícolas. E o processo demarcatório, muitas vezes fruto de fraudes na elaboração de laudos antropológicos, surge como um elemento para criar insegurança no campo, reduzindo a nossa capacidade produtiva, criando um impacto negativo para as cidades e suas populações. Esses conflitos permanecerão latentes caso o governo federal não encaminhe uma solução satisfatória para atender tanto indígenas quanto produtores. Embora saudado como manifestação do Executivo diante do grave quadro, apenas o afastamento da então presidente da FUNAI, senhora Marta Azevedo, não é suficiente. No afogadilho, o governo tem lançado propostas para tentar reduzir os pontos de atrito entre os dois segmentos da nossa sociedade. Reconheço, senhores senadores, que se trata de uma empreitada difícil. O problema é um dos mais complexos do nosso tempo, mas com bom senso, equilíbrio, racionalidade, capacidade de entendimento, creio que chegaremos lá. Há duas ideias lançadas. A primeira é de que os laudos antropológicos elaborados pela FUNAI possam ser compartilhados por outros órgãos, como a Embrapa, o INCRA, Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e outros órgãos federais. A outra está representada pela PEC 215, em tramitação na Câmara dos Deputados e que exige aprovação antes da publicação dos decretos de demarcação. No meio disso, surge a necessidade premente de mudar o caráter de desapropriação das terras demarcadas, passando o governo a comprá-las a preço de mercado, em vez de indenizar o produtor apenas pelas benfeitorias existentes na propriedade, não pagando pela terra nua. Senhoras e senhores senadores, de acordo com o artigo 2º do decreto número 1775, de 8 de janeiro de 1996, aspas, a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogos de qualificação reconhecida. Fecha aspas. No Brasil, portanto, desde 1996, o único critério utilizado para a identificação e delimitação de terras indígenas é o antropológico. Este, por sua vez, baseia-se na visão de que o povo periciado possui seu próprio habitat, mediante entrevistas com os mais velhos, que têm a sua memória consultada. Nisso praticamente reside a perícia, estudo descritivo da etnia, incluindo o espaço territorial por ela informado como ocupado, no passado e atualmente, língua ou línguas faladas, organização e relações sociais e de parentesco, o papel da família, as relações com os não-índios e com o meio ambiente,
fontes de alimentação, artesanato e outros aspectos correlatos tidos como pertinentes, jamais consultando, porém, aqueles que não são índios e que estão alocados na pretensa terra indígena, assim definida apenas e tão somente pela memória dos mais velhos. Senhores senadores, não é de se surpreender assim a multiplicação de demandas judiciais, país afora, questionando o resultado desses laudos e impedindo que tenha a eficácia desejada esse singular modo de agir disciplinado no referido decreto. Ninguém aceita que a FUNAI escolha o antropólogo e julgue as conclusões do laudo, a respeito do qual os interessados podem se manifestar apenas depois de finalizado, quando a terra indígena já foi apontada em seu tamanho e localização, e os índios, por ela aquinhoados, já ficaram crentes de que a posse deles sobre ela é apenas uma questão de tempo. E continuo, senhor presidente, a judicialização dessas questões é a resposta encontrada pelos proprietários rurais atingidos à tentativa do verdadeiro confisco de suas terras, pois o imóvel assambarcado pelo tal laudo antropológico será fatalmente declarado como pertencente à União, e o seu então proprietário, se demonstrar sua boa-fé, será indenizado das benfeitorias, não do valor da terra. Pois bem, trago o assunto à baila em função dos acontecimentos que têm vitimado o povo do meu estado, como a morte de um índio, o ferimento à bala de outro que poderá levá-la à paraplegia, e o desalojamento de diversas famílias de produtores, tudo porque os índios terena da aldeia de Buriti resolveram invadir as terras que lhes foram apontadas como suas por um laudo antropológico, que, não obstante desconsiderado pela justiça, foi suficiente para fazer nascer neles a crença de que são, entre aspas, donos de terras tituladas e particulares há mais de 100 anos. Com muito prazer, ouço a parte do eminente senador. Muito obrigado, senador Rubem Figueiró. O discurso de Vossa Excelência pode ser assinado também pelos paranaenses, porque vivemos lá o mesmo impasse que Mato Grosso do Sul e outros estados do país vivem, em razão da insegurança jurídica na relação entre indígenas e proprietários rurais. Nós esperamos agora que o Supremo Tribunal Federal, com celeridade, priorize e coloque na pauta o julgamento daquilo que é consequente ainda da demarcação Raposa Terra do Sol, em Roraima, para que se estabeleça um parâmetro jurídico a fim de que se possa administrar os conflitos existentes hoje. Eles são decorrentes exatamente da inexistência de uma norma que possa possibilitar o seu cumprimento de forma rigorosa. Certamente os indígenas têm os seus direitos que devem ser assegurados, mas os proprietários rurais da mesma forma, que ocupam áreas há muito tempo, produzem, contribuem nesse processo de desenvolvimento do país e não podem ser relegados a um plano secundário nesse debate. Portanto, o que é essencial é o estabelecimento da norma jurídica, para que se respeite. E, evidentemente, essa norma jurídica terá o zelo e o cuidado de preservar direitos adquiridos, tanto de um lado quanto do outro. Mas o importante é que ela exista, que se estabeleça a segurança jurídica para que se possa respeitar decisões. Nós lamentamos esse desconforto, isso compromete o sistema produtivo rural, certamente estabelece um clima de insegurança também. Nós temos verificado isso, né, no seu estado, especialmente nos últimos dias, e esperamos que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre o que remanesce ainda
do julgamento referente à demarcação da Raposa Terra do Sol lá em Roraima, que esse julgamento possa ocorrer o mais rapidamente possível para que se tenha uma orientação na administração dos conflitos existentes hoje em vários estados do país. Eu cumprimento Vossa Excelência, que tem sido persistente no debate dessa questão, tentando dar, é claro, a sua contribuição, que é uma contribuição importante, porque de quem vai, olha e sente o drama que as pessoas estão vivendo e volta a Brasília para refletir aqui, para ecoar aqui as aspirações que sente existir lá no seu estado. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, pela seu aparte e as informações valiosas que presta em abono àquilo que eu estou fazendo aqui dessa tribuna e eu fiz vezes passadas. Sem dúvida alguma, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decidir sobre os embargos declaratórios sobre a Raposa Terra do Sol, será difícil, evidentemente, que o governo federal possa tomar uma diretriz que possibilite a solução desse grave problema. Eu tenho pregado, eminente senador Álvaro Dias, que a melhor solução hoje é a União comprar essas terras. Como vou explicar aqui em prosseguimento ao meu discurso, que há condições para isso. Ou compra ou desapropria as terras, pagando o preço não só das benfeitorias, mas também pagando o preço da terra nua, preço de mercado, para possibilitar os que lá foram desalojados tenham oportunidade de prosseguir na sua atividade produtora de alimentos, de proteínas vermelhas, para engrandecer uma vez mais o PIB nacional. Com muito prazer, ofereço a parte, agradecendo ao senador Álvaro Dias, a parte ao senador Paulo Paim. Senador Rubem Figueiró, mais uma vez agradeço a parte que Vossa Excelência fez ao meu pronunciamento, quando eu falei da luta dos trabalhadores domésticos. E quando eu desci da tribuna, eu falei com Vossa Excelência e perguntei como é que estava a situação dos povos indígenas. Vossa Excelência, com um olhar triste, disse que estava muito preocupado, de que o Estado, a população, estão todos amargurados com a situação, o conflito ainda está latente, está forte, e nós falávamos, e eu quero aqui também convalidar, avalizar, aquela que é a única saída, não tem outra saída. Se está comprovado que a terra, devido a uma questão histórica, pertence aos povos indígenas, os agricultores que foram induzidos a ficar lá, que foram pelo governo do Estado assegurado a eles que eles ficariam lá e teriam o direito, e eles se dedicaram lá de geração para geração. Só tem uma saída, é a indenização. Tem que indenizá-los a preço justo, não só a benfeitoria, mas também o correspondente à terra, para que eles possam se deslocar, então, para um outro espaço e continuar produzindo para o bem do país. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência com um discurso tranquilo, equilibrado, que é achar saída, que é achar a conciliação, que é o nosso papel, né? Nós, como legisladores, temos a obrigação de contribuir para um grande entendimento e que não se repita os conflitos que estão acontecendo. Agora é lá, mas amanhã ou depois será em outros estados, se não tiver uma norma comprova efetivamente de quem é a terra, e quem foi dirigido lá pelos governantes na época vão ter que indenizar. Vão ter que indenizar, porque não é justo também que homens e mulheres, e sei que muitos saíram do meu Rio Grande, se deslocaram para lá, estão trabalhando, estão no meio do conflito, e seja agora posto na rua, simplesmente, de repente, embaixo de lonas pretas na beira da estrada, homens e mulheres que deram a sua vida para a construção daquele empreendimento. Só tem uma saída. Tem que haver a indenização justa. Me lembro, como eu repito, falei com Vossa Excelência, houve um conflito semelhante a esse no Rio Grande do Sul, tive lá em nome da Comissão de Direitos Humanos, e a saída foi essa. Não tinha outra saída.
E daí, como disse a representante do Ministério Público, vai ser pago o preço justo. Até eu disse, eu posso ter uma casa do lado de cada rua. E seguem para mim, ó, vai passar o trem aqui. Pode passar o trem. Me pague o preço justo da minha casa e da minha propriedade, que eu compro a terra do lado de lá. E vou continuar tendo meu habitat natural, enfim, produzindo, se for o caso. Por isso eu quero, mais uma vez, cumprimentar a serenidade, a tranquilidade de Vossa Excelência, que mostra que tem lado na história. E o lado do senador Rubem Figueiró é o lado da justiça. E justiça para ambos os lados. Justiça para os índios e justiça para os agricultores. E isso é possível. Basta nós encaminharmos a negociação naquilo que a gente chama, e Vossa Excelência, que é especialista do direito, operador do direito, no campo da razoabilidade. E é possível construirmos esse grande entendimento, e aí os direitos humanos serão respeitados. Parabéns a Vossa Excelência. Mais uma vez, senador Paulo Paim, eu desejo, como me manifestei ao eminente senador Álvaro Dias, os meus agradecimentos pela a parte de solidariedade. Não é esse o primeiro a parte que Vossa Excelência me oferece com relação ao problema. Nós estamos perfeitamente irmanados nesse ponto de vista. Nós queremos a paz nos campos. Queremos que os produtores rurais tenham ressarcido dos prejuízos que naturalmente advirão e já estão tendo com relação a esse conflito. E que os índios também tenham a oportunidade de ter uma terra onde possam laborar e viver. Muito obrigado, reitero a Vossa Excelência, pelo a parte que muito me agradece. Eu quero reafirmar aqui, senhor presidente e senhores senadores, o que afirmei, que essas terras são ocupadas há mais de 100 anos. Essas terras tidas como em conflito nos municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, foram pacificamente ocupadas por Vicente Antônio Brito, nas primeiras décadas do século XIX, e tituladas desde 1847, quando na época não existia a presença de sinais de povos indígenas. É bom que isso fique bem claro. Elas foram ocupadas por Vicente Antônio Brito nas primeiras décadas do século XIX e tituladas pelo governo da província de Mato Grosso do Sul do Império, em 1847. Essa posse foi interrompida quando da Guerra do Paraguai com a invasão de forças paraguaias, o que ocorreu entre 1865 e 1870, e reocupadas depois pelos seus antigos posseiros brancos, filhos de Vicente Brito. O registro dessas terras, com o título de Canastrão, havia sido feito pelo seu filho, Porfírio Ferreira de Brito, isso, como já disse, em 1847. Os indígenas só se fixaram na área muito tempo depois, quando o Serviço de Proteção aos Índios, e por sugestão e trabalho do saudoso general Cândido Maria Rondon, criou a Reserva Indígena Buriti ao redor do ano de 1928, com matrículas no registro de imóveis de número 9.258 no município de Sidrolândia e com o mesmo número no município de Dois Irmãos do Buriti. Essas duas matrículas somam a área de mais ou menos 2.000 hectares que pertencem à União e se encontram encravadas entre as áreas maiores com propriedades devidamente registradas a inúmeros produtores rurais. Quero esclarecer a Vossas Excelências que essas propriedades são de pequenos produtores, que vão de 100 a, no máximo, 700 hectares. Essa é a razão pela qual a Justiça, em reiteradas decisões, tem considerado os atos de reintegração de posse aos proprietários que legitimamente já se encontram através de registro de títulos dominiais cedidos pelo Estado. Senhor presidente, me permita complementar, rapidamente o farei. Penso ser oportuno também o exame do tema porque o governo federal,
obrigado a se mexer por causa da repercussão nacional e internacional desse surto de violência em Sidolândia, tem manifestado seu desejo de alterar esse método, não só retirando o protagonismo da FUNAI, como nomeando outros órgãos para estudar a delimitação de terras indígenas. Entendo que antes de o governo agir precipitadamente para dar uma resposta a qualquer, deve discutir com a maior profundidade os critérios que devem ser observados na delimitação de tais terras. O Brasil não pode perder a oportunidade de resolver a questão de uma vez, e isso agora. Não pode agir como agiu no passado, deixando para a geração de hoje a solução de um problema que se sabia iria aflorar um dia. Obviamente, a fixação desses critérios passa pelo estabelecimento de uma política indigenista perene, discutida com os próprios índios e por eles aprovada, sem deixar de considerar a sua adoção aos princípios constitucionais de regência e apontar claramente as fontes de seu financiamento. Afinal, em um Estado que se quer solidário, todos são responsáveis por todos, cada qual contribuindo para o almejado estado de felicidade que deve permear a convivência social pacífica, fundada nos valores supremos da liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. A questão, penso, deveria ser melhor analisada pelo Congresso Nacional, talvez aqui no Senado, por meio de uma CPI. No entanto, parece-me difícil a sua tramitação e rapidez na conclusão devido às regras regimentais. Talvez caberia debater mais profundamente o tema em audiência pública por uma das comissões temáticas, onde poderia se clarear o que existe de real e legítimo nos laudos antropológicos da FUNAI. São autênticos? Quais são os critérios usados? Quando da pesquisa outros órgãos foram consultados, houve assistência dos proprietários, o Ministério Público esteve presente, houve participação de ONGs, enfim, seriam, dentre outras indagações, que atestariam ou não a eficácia jurídica de tais laudos. Devemos também aprofundar a proposta de se ampliar tecnicamente os órgãos consultivos para a elaboração dos laudos antropológicos. Será que não seria melhor elaborar primeiro os critérios demarcatórios de maneira detalhada, para depois chamar as mais variosas instituições para consolidá-las? Será que a PEC 2015 é a melhor saída para pacificar a questão? Ou ela poderá ser um elemento a mais de conflito, transferido um problema que constitucionalmente é do Executivo para ser compartilhado pelo Legislativo? Estamos numa encruzilhada histórica. Devemos agir com cautela para não pagar um incêndio localizado, mas deixar que inúmeras fagulhas sejam espalhadas no ar para produzir no tempo e no espaço novas fogueiras em vários cantos do país. O governo não pode mais brincar com esta questão. Todos foram avisados há meses, reiteradamente, dos riscos da política errática da FUNAI. Os resultados estão aí. Trágicos, traumáticos, tensos, com todos falando ao mesmo tempo, sem ter um rumo claro a seguir. Termino, senhor presidente. Espero que possamos pacificar primeiro os dois lados, para encontrar uma solução sólida para esse terrível impasse relacionado à questão fundiária no meu estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância que teve comigo, porque esse assunto realmente me apaixona. Estou profundamente preocupado e triste, porque eu vejo a população do meu estado traumatizada, sem condições de reagir e encontrar uma solução que seja de consenso entre nossos irmãos índios e não índios. Muito obrigado a Vossa Excelência e aos meus ilustres pares em terem a paciência de ouvir-me. Obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Rubem Figueiró. Vossa Excelência traz um tema que nos preocupa a todos, que é esse conflito que já vitimou pessoas no Mato Grosso do Sul, e que é muito fundamental que o Brasil, na medida certa, adote as medidas, primeiro, de ter paz na relação entre índios e não índios, e segundo, que se garanta aos índios, a essas populações tradicionais, o direito à terra, sem, obviamente, tirar o direito daqueles que também têm, mesmo sendo não índios. Mas é um tema muito delicado, precisa ser priorizado pelas autoridades, como bem Vossa Excelência cobrou aqui da tribuna. Presidente, me permita, ao agradecer a manifestação de Vossa Excelência,
No seu governo, no Acre, Vossa Excelência teve condições de resolver o problema, com habilidade e espírito público, e que pacificou as famílias indígenas e não indígenas de lá. Que esse exemplo de Vossa Excelência seja seguido pelo governo da República.